sejam todos muito bem-vindos aqui em mais essa palavra do especialista aqui com o Dr. Ives Turk, o nosso especialista. E a gente vai novamente, né, falar sobre as hemorroidas e o tema de hoje é perguntas e respostas direto do consultório, que são os questionamentos que o Dr. Ives ouve diariamente e que pode ser a sua dúvida também. Então, boa noite, Dr. Ives. Boa noite a todos, boa noite, Bianca, e vamos lá, que hoje é perguntas boas, com respostas adequadas. Sim, claro. Vamos lá então, doutor Ives. A gente já vai começar aqui ó, com uma pergunta bem polêmica, tá? Então, doenças sexualmente transmissíveis pelo sexo anal, como prevenir? Então, a gente fala nisso, a gente colocou doenças sexuais, porque as pessoas ficam falando de hemorroidas e tudo, e a gente tem que colocar essa parte sexual no meio, que hoje está muito em voga, porque, assim, houve um aumento imenso das doenças sexuais transmissíveis, principalmente o HPV. Para você ter uma ideia, agora o HPV, ele é incluído, assim, numa doença de cada 5 mulheres em fase sexuais ativa, 3 têm HPV. Entendeu? Então, assim, o maior índice de câncer de colo do útero é o HPV. E agora, aos homens, pasmem, Nordeste é um dos primeiros lugares no mundo de amputação de pênis por causa do HPV provocando câncer de pênis. Nossa. Coisa que não é divulgada. Então, assim, preservativo salva não só a sua vida, salva o seu companheiro, amigão. O seu pênis, o seu amigão. Então, assim, o que a gente fala sobre doença sexual transmissível, ela é recorrente. Você fala assim, mas o que tem a ver a hemorroida com isso? A hemorroida tem um pequeno problema. Muitas pessoas praticam sexo anal, isso é de cada um, e nessa prática do sexo anal sem o preservativo, sem a proteção, você pode ter muito contato de célula. E quem tem hemorroida, aí é garantido pegar alguma coisa. Por quê? Porque está muito fácil a troca de células, sangramento e tudo. Porque aquela região é uma região inflamada. Entendeu? E muito vascularizada, porque a hemorroida é veia. São veias. E essas veias, na realidade, são muito friáveis. A palavra friável em medicina é assim, toca, sangra, touch. Entendeu? Então, assim, o próprio ato sexual já faz uma troca de célula muito grande em pacientes que têm hemorroida, facilitando HIV, HPV, sorologia, a parte de sífilis, gonorreia, bom, e aí vai a fauna e a flora da floresta amazônica. Vai tudo embora, né? É porque tá exposto também, né? Então, piora, né? Tudo. O grande problema, Bianca, que a gente tenta falar para todo mundo e reforça, é que o preservativo já não é uma coisa assim, não sei, não, é obrigatório. É obrigatório. Para você ter uma vida tranquila e também, ao mesmo tempo, ficar sossegado com relação a qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Sim. Aí, agora, até uma dúvida que veio aqui. O ideal, então, quando tá com algum incômodo ali na hemorroida, o ideal é não praticar o sexo anal ou pode praticar com a camisinha, o uso do preservativo? Na realidade, o que a gente fala para o paciente é o seguinte, se você está com hemorroida, vai resolver esse problema. Pode fazer minimamente invasivo, que é a radiofrequência, que hoje a gente está em voga, né? Ou uma cirurgia tradicional, se ele está em um ambiente que não tenha essa tecnologia ou ele não tenha condições também, mas se o paciente está se sentindo confortável, não está tendo dor, está tudo tranquilo, usando o lubrificante e o preservativo não teria problema. Tá, entendi. Então não é uma questão ali, né? A questão é não usar, na verdade, né? Na realidade o certo seria você tratar a sua hemorroida, resolver ela e depois a parte sexual continua. Agora, se durante esse tratamento ou alguma coisa pinta uma situação e a pessoa, por exemplo, o homossexual só faz sexo anal, então ele não tem outra opção. Então, na realidade, ele tem que lubrificar e utilizar preservativos. Sim, entendi. Faz todo sentido. Inclusive, a gente já até pega o gancho aqui para a próxima pergunta, que é: pode a hemorroida evoluir para uma outra doença? Na realidade, ela não vai evoluir para uma outra doença, ela vai evoluir ela mesma. Ela vai aumentar de graus, ela vai ocorrer uma piora, você vai ter crises mais frequentes no decorrer da sua vida.
porém, ela facilita, que a gente acabou de falar, adquirir outras doenças e, ao mesmo tempo, mascarar, enganar, você achando que aquele sangramento é da hemorroida e não é, às vezes é um câncer. Então, o fato de você resolver o problema da hemorroida não é só o problema orgânico seu, que você se incomoda, que dói, estético, é também para você evitar outras doenças também. Sim, entendi. Então, sempre a gente volta a pontuar aqui que tem que investigar, tem que tratar, porque não é só não é só incômodo, né? Ele traz outros problemas, né? Outras consequências, e ainda que não evolua assim de maneira grandiosa, mas ao longo da vida, né? Ela vai te pegar. Ela vai complicar. Aí, bom, aqui a outra pergunta, né, que a gente já entrou, né, no assunto, o sexo com as hemorroidas tem problemas, então a gente já sabe que usando preservativo, o ideal é se curar disso, mas se usar preservativo e lubrificante, dá bom. Outra coisa, lubrificantes, existem os lubrificantes específicos para isso, que são os lubrificantes que é utilizado no preservativo. Então as pessoas têm que tomar cuidado para não usar, eu vou pegar um creme, vou pegar alguma coisa, um óleo, alguma coisa, pode ter que tomar cuidado, que isso pode agredir o preservativo e romper o preservativo, e toda a tua prevenção foi por água abaixo. Então, usar aqueles lubrificantes, que você vai na farmácia, tem uns que tem nome de KY, tem vários nomes, é só chegar na farmácia, no setor de preservativo já tem o setor de lubrificantes específicos para o ato sexual. Sim. Não, é verdade, é bom pontuar isso, porque eu já vi gente falando para usar óleo de coco. E aí parece que na hora que fricciona, né, ele rompe, né? E na realidade tem mulheres que têm, por causa da menopausa e tal, elas têm um ressecamento da vagina também. Então ela tem que usar também um lubrificante para o sexo vaginal. Sim. Então, assim, é o mesmo lubrificante que usa para o sexo anal também, para usar no preservativo. Sim, então nada de inventar moda, gente. Segue o certinho. Bom, vamos aqui para outra pergunta, então. Depois de fazer um tratamento de hemorroidas por cirurgia ou procedimento minimamente invasivo, ela pode retornar? Na realidade, ela não recidiva no mesmo lugar, mas o paciente ele pode ter essa pergunta, ela tem duas vertentes. Primeiro, no início das nossas lives, a gente falou que a hemorroida são 4 graus, sendo que tem as mistas também, que elas são externas e internas, tá? Tem alguns pacientes que vão no hospital, na emergência, e o médico opera só uma veia, e na realidade nós temos 3 principais. Então, às vezes, ficaram 2, e às vezes aparece essa segunda ou terceira veia que ficou, ela acaba dando o ar da graça. Daí o paciente fala, cara, minha hemorroida voltou. Não voltou. Ela não foi operada totalmente. Por isso que quando você procura um especialista e você está com uma crise numa veia hemorroidária, num ladinho, ele vai resolver todos os lados. Tá? Por quê? Porque senão ela vai voltar a dar problemas. Mas não é uma hemorroida nova, é uma que ficou, tá? Sim. Ou aquele que o paciente optou em operar a externa e ficou agora as internas. Então, as hemorroidas, na realidade, aquelas que você operou, que você fez o procedimento, aquelas foram erradicadas. Sim, então com a cirurgia ou o procedimento já está livre, pode ficar despreocupado. Entendi. Então... Desde que feito por um profissional habilitado. Sim. Com certeza. Não, e desde que também tenha conversado com o médico, né? Porque é o tipo de informação que é importante, porque senão o paciente depois vai achar exatamente isso, né? Voltou a minha hemorroida, né? Ou não funcionou, ou se fez a cirurgia, nossa, eu sofri tanto pra nada, né? Mas na realidade não é isso. Outra coisa que a gente fala também, Bianca, é que assim, as cirurgias, os procedimentos de hemorroidas, eles têm que seguir depois aquele padrão do paciente não ganhar muito peso, higienização com lenço umedecido ou ducha, entendeu? Sempre tomar aqueles velhos cuidados que a gente fala, né? Sim. Então, assim, o procedimento da hemorroida, ele não tende a recidivar, ele tende a voltar talvez uma que ficou.
Sim, interessante. Isso é bom. Então, se fizer direitinho, tá livre para sempre. Aí é Com só ir certeza. tomando os cuidados, né, normais. Aqui uma outra pergunta, ela é bem complexa. Então, eu fiz a colonoscopia e não apareceu no laudo do exame que tenho hemorroidas. Terei que repetir novamente a colonoscopia? Ou tem outro exame para avaliar as hemorroidas? Então, aquilo que a gente já também pontuou. Quando você faz a colonoscopia, é para ver o cólon, não é para ver o ânus. Quem vê o ânus chama-se anoscopia. Então, a gente está tentando forçar todo mundo. Eu falo direto para todos os pacientes. Fez uma colono. Na próxima colono que você for fazer, pede para incluir a anoscopia junto, porque daí faz um exame completo, né? Já vai lá, vai estar sedado, preparado. A única coisa que muda é que o médico vai dar um laudo correto, a mais. Digamos assim, mais completo o exame. Porém, se você fez uma colonoscopia, a colonoscopia falou, ó, tua coluna está normal, ou deu alguma coisinha lá do cólon, alguma irritação. Porém, você tem queixas de hemorroidas, você tem que voltar ao médico, não para fazer uma nova colono, porque a colono tem protocolo, tem colono que a gente repete a cada 3, 5 anos, tem outras que são anuais, mas nunca uma colono na sequência da outra. Então, o que a gente fala? Faz uma anoscopia, que é um exame super simples. Outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte, não existe aquela história do médico examinar o paciente, fazer um toque e falar que tem hemorroida. Meu Deus, né? A gente não tem uma microcâmera aqui. Então, assim, o interessante é que todo paciente que vá no proctologista, ele faça uma anoscopia. E anoscopia é um exame, na realidade, que tem que ter laudo, tem que ter fotografia. Não é aquele do médico. Às vezes tem médico que tem um ambulatório, ele coloca lá o aparelho, fala tal, tudo no oi. Mas o paciente tem que ter uma documentação. E uma documentação é importante justamente porque se faltar uma hemorroida de tratamento, a gente tem como saber pelo exame anterior e pelo exame atual, a gente pode fazer uma comparação. E outra coisa mais importante é que a documentação fotográfica é essencial para a gente ver a evolução do tratamento, né? Então, aquele médico que vai examinar o paciente, você pergunta para ele, doutor, vai ter exame com documentação? Senão nem faça, vai em outro profissional. Sim, interessante. Não, mas e é muito bom que você oriente a gente, né, a todos nós aqui, como proceder, né? Porque a gente não sabe, né? Por exemplo, se eu soubesse que a hemorroida não é com a anoscopia que eu descubro, às vezes nem faria, nem pediria, né, a colonoscopia, né? Então, A gente fala são. assim que eu tomo a conduta seguinte, hoje a colonoscopia tem várias indicações, mas a mais frequente hoje é que aos 45 anos você começa a fazer rastreamento de câncer. Então você vai fazer uma coluna aos 45, se tiver tudo certo, você vai fazer a cada 5 anos ou cada 3 anos se tiver pólipo, ou às vezes reduzir de acordo com o problema. Porém, o que a gente orienta é que quando for fazer uma coluna que você nunca fez, pede para colocar a anoscopia junto. Sim. Não vai dar problema nenhum, simplesmente você vai ter um diagnóstico a mais. Tem muitos pacientes meus que acabam descobrindo sem saber que tinha hemorroida, eu já começo a tratar, ele nem vai saber que teve um problema no futuro. Caramba. Essa é a vantagem. Não, é surreal, né? A pessoa que tem hemorroida, ele nem imaginava, né? E aí Tem paciente. quando chega lá na frente vai ter alguma coisa assim, e aí já tratou antes. Ou aquela história, se a família tem histórico, vai procurar fazer exame, que às vezes você tem um grau menor e já trata esse grau, porque vai evoluir. Sim. Então é bem melhor já descobrir antes e fazer o que deve ser feito ali do que ficar esperando, né? Prevenção é tudo. Sim, é verdade. Mesmo que não esteja incomodando, então, se for fazer a colonoscopia, já pede completo. Com certeza. Já faz o combo. Vamos lá, doutor. A hemorroida nasce com a pessoa? Aí a gente tem uma pergunta aqui, né, que engloba tudo, né? Ela evolui com o tempo e ela pode ficar sem evoluir? Na realidade, o que acontece é o seguinte, a hemorroida nasce com quem tem a genética. Então, se você foi a premiada da tua família, você recebeu a genética, então tudo bem.
talvez na tua gestação, talvez durante um episódio aí de um intestino muito preso, alguma coisa, ela acabe aparecendo, mas não aparecendo, é dando sintomas, porque apareceu quando você nasceu, ela está lá, tá? Então, que ela vai evoluir, vai. A única coisa que a medicina não pode prever para você é em quanto tempo ela vai evoluir de graus. Então, você está com grau 1, que é tranquilo. Grau 1 fica lá de boa, você não tem sintoma praticamente nenhum. Às vezes uma coceirinha, às vezes uma irritaçãozinha, muito discreto. O que acontece? Ela vai evoluir, mas eu não sei te falar em quanto tempo. Por quê? Porque o tempo está relacionado ao seu padrão de vida. O que é esse padrão de vida? Você faz atividade física, você se alimenta bem, você está obeso, tudo isso aí são fatores que geram piorar o problema. Outra coisa que a gente teve, que ainda não está documentado, mas é uma coisa que eu observei por ser da área, é que pelo Covid, quem teve Covid, teve mais crises de hemorroida do que qualquer outro tipo de pessoa. Tá? Porque a gente sabe que o Covid é um vírus vascular. Ele ataca cérebro, pulmão, né, que as pessoas sabem, coração, mas atacam varizes de perna quanto as hemorroidas. Então, assim, teve muita gente que teve várias crises de hemorroida durante o episódio do Covid. Sim, interessante. E ainda continua tendo. Uhum. É bem interessante. E, doutor, para quem tem, isso é uma dúvida minha aqui também que apareceu agora. Para quem tem ela num grau 1, por exemplo, e tem ali um pequeno incômodo às vezes, assim, ela consegue manter a vida toda num paliativo, vamos dizer assim, ou mantendo um estilo de vida saudável, sem precisar de fato fazer. Sem ela aumentar e sem precisar de fato fazer algum procedimento? Bianca, é muito difícil, porque, assim, é que nem eu te falei, a medicina não tem como prever a evolução de cada paciente, porque cada paciente é uma história diferente. Mas você tem que ver tudo bem, porque conforme você vai adquirindo idade, a musculatura vai ficando mais flácida, tudo vai ficando difícil, né? Você vai tomando mais medicações, tem pessoas que tomam medicações que alteram muito o intestino, que tipo remédio de diabetes, outros remédios que alteram, as pessoas começam a ficar ansiedades, daí começam a tomar antidepressivo, daí prende o intestino, então tudo isso aí é relativo. Então, assim, você tem uma hemorroida 1, mas você tem um bom exemplo, vamos dar um exemplo empírico, 30 anos, aí você descobriu que tem uma hemorroida grau 1, mas você não quis tratar. Pode ser que ela evolua para grau 2 lá pelos 40 anos, lá pelos 50 ela vai para o grau 3, que daí você já vai ficar desesperado. Sim. Entendeu? Mas que ela vai evoluir, vai. Agora, a gente não pode aventar. Eu fiz um procedimento há pouco tempo numa paciente de 72 anos. Sabe? Ela não estava se suportando mais. Entendeu? Mas, assim, ela diz que ela convivia com essas hemorroidas uns 20 anos. Caramba. Quer dizer, 20 anos que ela acha que começou. As crises. 20 anos que talvez ela tenha tido incômodos, né? Mas... Não, o que ela quis dizer assim, faz 20 anos que eu sei que eu tenho hemorroida. Sim. Uhum. Né? Mas ela nasceu, né? E evoluiu bem. A ponto dela não se suportar mais. Ou você fala assim, eu tenho 72 anos, não vou operar mais nada, não. Mas, olha, o incômodo é tão grande, outra, vocês têm que pensar o seguinte, o intestino funciona ou diariamente, ou dia sim, ou dia não. Então, assim, você não para de usar o intestino. Então, não vai ter uma forma satisfatória de você lidar com a hemorroida se não fizer nenhum procedimento. Não vai ter como dar um jeitinho brasileiro. Tem que agir. Ainda não inventaram. O que inventaram foi fake news. Inventaram muitas. Pomada de ozônio, uma porcaria. Todas as porcarias. A gente chama todas as perfumarias que o pessoal fala que resolve hemorroida. E esse é o nosso intuito, né? A gente tá aqui para desmistificar tudo isso daí e falar, faça agora, né? Enquanto você está numa idade confortável, né? Enquanto tá tudo certo. E faça a coisa certa, né? Isso, faça a coisa certa. É melhor tomar uma decisão agora, né? Porque tendo a possibilidade de fazer o Rafaelo, que é o minimamente invasivo, e não a cirurgia, porque a gente entende quando a pessoa tem medo de fazer a cirurgia, né? Mas tendo a possibilidade de fazer o Rafaelo, que é minimamente invasivo, não tem por que deixar para depois, né? O medo do pós-operatório ou do que vai acontecer, ele cai por terra, né? Porque é tão tranquilo fazer o
o procedimento, né, O doutor? procedimento que a gente fala que é minimamente invasivo, que é a radiofrequência, que tem o nome de Rafaela, que é uma sigla. Então, a radiofrequência, na realidade, tem essa vantagem. Ela está entrando no mercado para tirar o medo do paciente, vai tirar o incômodo dele, aquela loucura. Tem alguns casos de radiofrequência que incomodam, às vezes, no início, mas você não tem ideia. E o paciente fala, doutor, se isso o senhor chama de incômodo, meu Deus, o que eu ouvi falar dos meus parentes que operaram a hemorroida, fogem, todo mundo foge. E outra, hoje existe a internet, e quem posta na internet as cirurgias da hemorroida, realmente é uma tragédia. Então, assim, as pessoas realmente cada vez mais ficam com medo, só que esse medo apavora e eles não procuram uma atitude para resolver e acaba deixando a coisa piorar. E quando for operar vai ser uma tragédia mesmo. Sim, sim, eu imagino. E, doutor, tem algum grau em que o Rafaelo não funciona? Assim, chegou num ponto que não vai funcionar o Rafaelo, tem que ser cirurgia? Ou o Rafaelo trata todos Ele os trata graus? todos os graus de hemorroidas, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Porém, se o paciente no exame determinar um prolapso, o que é o prolapso? É a parede do intestino acaba saindo, exteriorizando. Aí o Rafaelo não consegue, aí tem que fazer o PPH, que é o grampeamento, que é um nome, uma sigla americana. Isso é para prolapso mesmo, quer dizer, a coisa veio para fora, esse aparelho coloca para dentro, mas aí é cirúrgico. Mas a maioria dos casos, digamos assim, 90% dos casos, a radiofrequência tem ação. Sim. Então, perfeito, né? Então, sabendo que existe essa possibilidade, né? O quanto antes procurar ajuda é o melhor, né? A se fazer. É a decisão mais certa a ser tomada. E outra que a gente deixa bem gravado para as pessoas é que a radiofrequência ela é feita com a mesma anestesia de uma colonoscopia ou de uma endoscopia, então é uma sedação só, tá? Você vai perder lá questão de 1 hora, 2 horas em todo o procedimento. E chegar na clínica, que é um day hospital, é uma coisa totalmente amparada para isso, fazer o procedimento e ir para casa. Você vai perder umas 2 horas nesse processo todo. E assim, no dia seguinte, trabalhando, normal, vida que segue. E se precisar viajar, também pode viajar. Sim, então é super tranquilo. E é aquilo que a gente comentou, acho que na live passada, que a gente falou que não tem jeito. O dia seguinte você vai ter que ir ao banheiro. Então, Você sabe que tem muito paciente que ele tem trauma disso, porque ele fez aquela cirurgia tradicional e ele sofreu tanto que só de pensar nisso ele já fica constipado, já não vai no banheiro. já trava tudo, né? O próprio Com certeza. organismo. Caramba, é complicado. Então, aí vai desencadeando diversos outros problemas, né? De uma coisa que poderia ser mais simples, né? É porque, assim, às vezes a hemorroide, ela engloba outras coisas. Por exemplo, fissura anal, que é uns machucados, que arde, dói, sangra, incomoda. A hemorroide, às vezes, ela solta uma secreçãozinha, um muco do intestino, mas é quase imperceptível. E ele é ácido, isso aí. Isso aí vai incomodando toda a região do ânus, vai formando como se fosse, assim como você fala com aquelas crianças, que a fralda fica lá e fica aquela dermatite na criança. É Sim. a mesma coisa, é uma dermatite da região, inflamação da região do ânus, em volta, por fora. Mas incomoda demais os pacientes. Nossa, eu imagino. Ou é igual a criança quando fica assada, né? Quando fica muito tempo ali. Essas dermatites, entre as palavras, é amassadura. Nossa, ai que desconforto. Não, você acredita que tem alguns pacientes que a gente utiliza em alguns casos até antiácido local, que melhora muito as assaduras. Entendeu? Então, mas a gente tem as nossas magicazinhas que resolvem, que ajudam, né? Sim. Mas isso aí, a gente está tampando a ponta do iceberg. Só resolvendo o final da história, mas para você ter um alívio, você fala assim, eu não posso fazer nada agora, procedimento, nada, vou deixar para mês que vem e tal. Poxa, mas você vai ficar um mês sofrendo? Não. A gente sempre tem alguma opção. Sim, sim. Porque não tem jeito, né? Imagino que para chegar num nível assim, deve ser um incômodo para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E só de pensar em, ai, me deu uma dorzinha de barriga aqui, a pessoa já entra em choque, né? Porque Com certeza. imagina a tragédia que vai acontecer, né? Ali, se for.
Bom, doutor Ives, vamos falar aqui então sobre as gestantes. Tive uma crise de hemorroida durante a gestação. Deverei tratar depois do parto? Ela é uma pergunta composta, mas aí eu vou fazer o resto depois. É uma coisa legal, porque assim, o ginecologista obstetra, né, quando ele está examinando a gestante, ele está vendo o ânus ali, entendeu? Então, assim, ele pode, muitos são bem qualificados, eles falam, ó, vai procurar o proctologista. Quando ela procurou o proctologista? Durante a gestação, para ele já ir orientando, para ele já dar o passo a passo depois da gestação. Então, assim, você teve uma crise durante a gestação, a gente trata, é lógico que não vai operar uma paciente com uma crise hemorroidária, tem como tirar ela da crise durante a gestação, vamos cursar olhando ela, orientando até o parto, depois que ela tiver o parto e aí terminar a amamentação, a gente pode partir para a cirurgia, porém procedimento dá para fazer antes. A paciente acabou de ganhar o neném, mas está tendo aquelas crises de hemorroida ainda, está amamentando, a gente tem uns esquemas que dá para fazer, por exemplo, uma radiofrequência, mesmo ela estando amamentando. Que a gente utiliza medicações que não passam pelo leite materno, e o procedimento, a gente tem um esquema, um delay que a gente fala, que é assim, a gente pede para a paciente tirar leite, aguardar o leite e tal, só para um dia. Na verdade, não seria um dia, 8 horas. E aí ela volta a amamentar normalmente. Então, assim, crise de hemorroida, independente, estou grávida ou não estou grávida, vá no proctologista. Sim, que legal. Procura o especialista. Que legal. É interessante saber, né, sobre isso, que tem como unir as duas coisas, né? A mãe pode continuar amamentando, fazer o procedimento, já ter o alívio ali, né? Imagina, que, né? Não é fácil. Bom, e aí, continuando aqui a pergunta no momento eu estou sem sintomas depois que o bebê nasceu. O que faço agora com as hemorroidas que não estão dando sintomas? Vá no proctologista, faça uma anoscopia para saber que grau, se você não tem uma anoscopia prévia, faça uma anoscopia para ver que grau que está e para ver qual é o grau de urgência. Teu sintoma tá legal? Tudo bem, espera amamentar, tal, papapá, vamos lá fazer isso aí depois. Porque ela não evolui a toque de caixa, ela evolui meio prestação, sabe? Então, o que acontece? Todo caso a gente tem que estudar dessa maneira. Se a paciente está confortável, espera acabar a amamentação e resolve. Se ela não está confortável, faça um procedimento antes de a coisa piorar ou ter uma crise maior. Sim, entendi. Então, em todos os casos, tem que procurar. Tem que procurar ajuda. Bom, doutor Ives, por hoje, essas foram as perguntas aí, né? Boas. Que você mais ouve aí, né, no consultório. Tem mais alguma que você quer, que você se lembrou? Na realidade, essas aí são as mais frequentes, assim, as mais dúvidas. E eu acho legal essas perguntas e respostas, que eu já até te falei, que é importante porque tem um paciente que vai lá e os outros 1000 não vão. E os outros 1000 têm que ouvir essas histórias para saber a sua prevenção, o seu tratamento, que resolver, o que fazer. Então, isso é muito importante. Mas a gente vai formulando mais perguntas, se os pacientes tiverem... Na realidade, a gente pega dos pacientes, a maioria, 100% das perguntas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, manda para a gente acaba analisando, coloca na próxima live e vamos falar tudo, vamos desmistificar e vamos tentar ajudar ao máximo a todo mundo que tem esse problema. Sim, com certeza. É como eu falei no começo, né? É a dúvida de quem tá lá no consultório, né? Mas pode ser a dúvida de quem está em casa assistindo a gente agora, né? Lá na minha clínica eu tenho um vídeo que fica passando com vários procedimentos. E, inclusive, fala da radiofrequência, tem o procedimento, o vídeo, tudo bonitinho. Quem quiser também pode acessar lá, a gente no site da clínica tem e tal. Aí o que acontece na realidade? Tem pacientes que vão com acompanhantes, mas o acompanhante fica e o paciente vai passar em consulta. Daqui a pouco o acompanhante quer passar em consulta porque ele viu. E ele falou, cara, eu quero ver isso aí, como é que funciona isso e tal. Então, é isso que a gente quer ampliar as pessoas para saber sobre as técnicas, para ela poder também discutir com o médico dela. Sim. Doutor, mas não tem outra possibilidade, não tem outra
entendeu? Porque é para saber que tem todas essas possibilidades e doses de ataque que a gente tem em algumas fases da hemorroida, né? Então, assim, tudo vai ter uma solução. A gente só espera que os pacientes não deixam fazer o que já aconteceu há muitos anos e vem acontecendo, é deixar a coisa evoluir para o finalmente, ou seja, chegar a um ponto que fica insuportável a hemorroida, mas também o pós-operatório vai ser insuportável. Sim, e é pro próprio bem dela, né? Que é dito isso, não é com nenhum outro intuito, né? Porque, por exemplo, se você tá com uma hemorroida de grau 2, pra que você vai esperar ela chegar passar igual a senhora, né? Que o Dr. Ives deu aqui como um exemplo? Pra que você vai passar 20 anos sofrendo com aquilo, né? Se tem esse tipo de pessoas com mais idade, assim, a gente até entende por causa da criação, sabe? Não podia falar de sexo, não podia falar de nada, né? Você tinha que ficar, né, todo centrado. Mas hoje não. Tanto é que eu até comentei com vocês uma paciente minha, que quem levou ela foi a neta dela. Sim. Mas como é que a neta foi? Porque ela comentou com a neta. Então, hoje as coisas estão melhor, assim, de se conversar. As mulheres conversam com as mulheres, os homens conversam com os homens, se misturam homem com homem, mulher com mulher, todo mundo conversa. Então, tem já uma facilidade de tocar em assuntos. Sim. É por isso que a gente sempre fala, né, que é um tabu, ainda é um tabu, né? E aí os mais velhos não passaram para os mais novos, os mais novos estão ignorantes no assunto, né? Então a gente tá aqui para tentar ajudar e trazer, né, toda informação válida e verdadeira. Com certeza. Então tá bom, doutor Ives, muito obrigada a vocês que assistiram a gente aqui até o final e como o doutor Ives já falou, eu reforço aqui, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente nas outras redes sociais, que vai estar aí na tela passando. E gostou do Dr. Ives? Quer saber de mais informações? Quer saber sobre o seu caso? Então entre em contato, marca uma consulta com o Dr. Ives, né? E bora tratar. Não deixa para a última hora, né, Dr. Ives? Sim, agradeço aí o nosso bate-papo, agradeço a todos que reservaram um tempo para assistir essa nossa entrevista, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E tiverem dúvidas, estou à disposição. Uma boa noite a todos. É isso aí. Muito obrigada, boa noite e até semana que vem. Semana que vem tem mais. Terça às 8 horas da noite. Encontro marcado. Tchau, tchau. Toda terça, sem falta. Tchau. Tchau, tchau.